Irmãos, nós vamos meditar agora um pouco na mensagem sobre o batismo. Porém, vale a pena lembrar que é uma mensagem do Santo Irmão Aldo de janeiro de 2011. E a palavra do Santo Irmão Aldo, ela é para todos nós, não só para candidato a batismo. Mas é o momento de cada um de nós fazer as nossas reflexões e analisar como está a nossa vida diante do voto qual nós fizemos de bem servir a Deus e representá-lo, o seu reino nesta terra. No boletim desta semana é uma mensagem, como eu já disse, do Santo Irmão Aldo, de janeiro de 2011. Então narra o seguinte: que certa vez um homem chamado Nicodemos, ele foi ao encontro de Jesus, porque Jesus estava ensinando sobre o nascimento ou o renascimento, anunciando sobre o batismo. Daí aquele homem chegou diante de Jesus, reconheceu Jesus como Filho de Deus, dizendo: bom mestre, bem sei que é da parte de Deus, porque se não fosse da parte de Deus, não faria as obras que tu fazem. O que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus então mostra para ele que era preciso nascer de novo. E aquele homem, ele continua interrogando Jesus, dizendo: mestre, como eu, sendo velho, vou entrar ao ventre de minha mãe para nascer novamente? Aí Jesus esclarece: nascer das águas e do Espírito. Nascer das águas, nascer do Espírito. Irmãos, isso se dá no momento da conversão. Porque nascido da carne, aquele homem já era. E para herdar o reino dos céus, não necessita somente nascer da carne. É preciso nascer das águas, para que o Espírito tenha vida. Daí é o mesmo que se dizer nascer das águas e do Espírito. Por isso, irmãos, que nesta igreja é ensinado que todos aqueles que decidem ser apostólico precisa nascer das águas. Nasce do Espírito porque recebe o batismo com o Espírito Santo no momento da sua conversão. Quando ouviram uma reunião pela primeira vez e decidiram ser apostólicos, ouviram o programa Hora Milagrosa e decidiram seguir, recebeu o convite de um outro apostólico, perguntou sobre a nossa fé, foi orientado e decidiu seguir. Nesse momento recebe o batismo com o Espírito Santo. Porém, o batismo com o Espírito Santo se dá parcialmente na vida das criaturas. De conformidade, a pessoa vai tendo entendimento para moralizar os seus costumes, vai recebendo força para abandonar os costumes de outrora, aquela vida longe de Deus, cheia de vícios, cheia de maus costumes, aquela vida de mentira, de fantasia, de engano. Toda essa vida precisa ser abandonada. E de conformidade a pessoa vai recebendo porção das virtudes do Espírito Santo, vai abandonando essas qualidades que não pertencem a Deus. Chegando ao ponto de sentir-se o desejo dentro de si de declarar a sua fé. É quando vai para São Paulo
para participar do batismo. Justamente por isso que, quando marca o batismo, os candidatos chegam um dia antes. O batismo será realizado no dia 29 de agosto, num sábado, mas a chegada dos irmãos será na quinta-feira, para receber preparo, para receber orientação, além destas que estamos recebendo semanalmente em nossas congregações e também através do programa Hora Milagrosa. Todas estas orientações, irmãos, é para nós avaliar a nossa vida, se nós estamos vivendo em unidades de vida. Porque para receber o santo batismo nas águas, para declarar a sua fé, e daqui a pouco eu vou falar sobre o que é declarar, nós precisamos estar sendo unidos conosco mesmo. Porque muitas pessoas acham que união, e a união tão almejada que o reino dos céus espera em nós, é sermos unidos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Também faz parte, mas a verdadeira união, ela parte de dentro de nós, irmãos. O nosso corpo precisa estar unido com o nosso espírito. Porque se não haver esta união de espírito, de carne e espírito, a carne vai estar desejando fazer o que é do mundo e o espírito desejando fazer o que é dos céus. E aí há uma luta, um conflito interno dentro de nós. E muitas vezes o espírito vai vencer, mas na maior parte das vezes é a carne que vai vencer, porque os olhos veem, já transmite para o cérebro, sente-se o desejo de praticar, e o inimigo está aí cheio de fantasias lançando ao nosso caminho. Então, prezados irmãos, para nós declarar a nossa fé e dizer que nós já nascemos do Espírito, nós precisamos estar vivendo em paz no nosso interior. Paz conosco mesmo. É para quando o inimigo lançar as suas fantasias, nós dizer para nós mesmos, não. Eu pertenço ao reino dos céus, isso aí para mim não tem valor nenhum. É assim que nós repudiamos o que o inimigo coloca no nosso caminho. Porque se o apostólico dizer assim, eu gosto, mas eu sou apostólico, eu não posso fazer, já está travando uma luta. Precisa aprender e deixar de gostar do que é pecado. Precisa aprender e deixar de gostar do que é pecaminoso, porque contamina o seu espírito, enfraquece o mesmo e fortalece a carne sobre os desejos mundanos. Então, prezados irmãos, a união começa aí. Mas não é só olhar aquilo que o mundo oferece. Muitas vezes os nossos próprios sentimentos. Os irmãos podem observar que o santo irmão Aldo lutou muito ensinando sobre os sentimentos ocultos. Então nós precisamos primeiramente gostar de nós mesmos. E eu só declaro que eu gosto de mim quando eu deixo tudo que o mundo oferece para viver para Deus, porque eu garanto o meu direito de vida eterna. Tendo a vida eterna garantida, então agora eu vou declarar a minha fé. Diante do tanque batismal, no meio de centenas e centenas de irmãos, todos vestidos de branco, com um só objetivo, que é declarar a fé, fazer um voto de fidelidade para Deus, e no momento do voto, Deus ouve o seu voto e Ele mesmo responde: dos seus pecados de outrora eu não me lembrarei mais. A partir do momento, irmãos, em que termina o voto, todos os de vestes branca se enquadra a corte celeste que está ali. E Deus, nosso Pai, contempla
todos em santidade, porque declararam a fé e prometeram de ser fiel. Aí vai para as águas, sepultar um sentimento, sepultar alguma coisa que ainda fazia e foi orientado a não fazer mais, então deixou de fazer, mas é preciso sepultar. Em outras palavras, deixou de fazer, mas a mancha ainda está no espírito. É preciso lavar a alma. E é quando sepulta e nasce novamente. Ressuscitados no espírito para Deus, não pode voltar mais ao pecado. Porque, irmãos, uma vez ressuscitado para Deus, a palavra de Deus ela é clara, dizendo que ressuscitado não morre mais, porém, se fazer a sua vontade. É por isso que Jesus foi vencedor. Ele lutou, ele venceu, ele ressuscitou. E aí o pecado não teve mais força para aproximar de Jesus. Já não tinha quando ele estava na vida do corpo, né? Porque ele era a luz. Imagina ressuscitado então. Mas para que nós não venhamos a adquirir centelha da morte para nosso espírito, nós precisamos lutar, irmãos, para colocar em prática tudo quanto a igreja tem nos ensinado. Todos os ensinos do santo irmão Aldo, que vem da Santa Avó, vem de Jesus e vem do reino dos céus. Aí nós precisamos viver em novidade de vida. E quando nós passamos a viver assim, irmãos, nós atingimos um alto nível de santidade, porque nós transformamos a nossa vida de criaturas de Deus para filhos de Deus. Por isso que não pode mais voltar atrás. Pastor, mas eu nasci na igreja, eu não pratiquei nada que o mundo oferece. Os meus pais são bem conceituados sobre a prática da doutrina. Eu preciso me batizar? Precisa, irmãos. Precisa porque Jesus deixou este legado. E o profeta São João Batista chegou a querer negar o batismo para Jesus. Quando Jesus aproxima dele para se batizar, o profeta fala: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus fala para ele: deixe por agora, para que cumpra toda a vontade do meu Pai. Porque Jesus foi declarar publicamente que ele era filho de Deus e que o pecado não tinha parte com ele e não teria parte com ele. Foi justamente por isso que quando Jesus foi imergido nas águas, não tinha mancha para limpar, não. E ele levanta das águas, Deus nosso Pai fala: este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer nas suas ações, nas suas atitudes, em toda a sua vida. Então, prezados irmãos, mesmo sendo filhos de apostólico, já consagrado na igreja, precisa declarar a fé. A semelhança de Jesus. Porque daí o batismo não é para lavar manchas de pecado, mas é para declaração, confirmação da fé. Declara fazendo o voto, confirma sendo emergido e aí passa a viver em novidade de vida. Com muito mais responsabilidades, porque para Deus, todos os adolescentes que assumem o santo batismo passam a ser considerados por Deus como adultos na fé. E é justamente por isso, irmãos, que nesta igreja também não se realiza o batismo de crianças. Só realiza o batismo de 12 anos para cima, se tiver cargo, ou ali nos 14 anos, aonde o jovem, o adolescente, já é ciente dos seus atos, é ciente do que é certo, do que é errado.
Então assume um compromisso com Deus. Não é porque o pai quer, não é porque a mãe quer, eu vou batizar porque o pai e a mãe querem, eu tenho que ir. Não. É de livre e espontânea vontade confirmar a sua fé. Declarar: eu morro para o mundo de pecado, de vaidades, de mentira, de fofocas, de tudo quanto pertence ao mundo. Eu não existo mais, porque a partir de agora eu pertenço ao reino dos céus. Isto é viver em novidade de vida. Isto é alcançar uma transformação na sua vida. E aí é só viver. Viver e praticar os ensinos que somos ensinados através da mensagem do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó, porque daí nós vamos adquirindo santidade para o nosso espírito. Passamos pelo primeiro degrau de santidade. Nós ouvimos isto, né, na reunião sobre a santificação. Passamos pelo primeiro degrau de santidade, segundo degrau de santidade, terceiro degrau de santidade, até nos tornar santíssimo e herdar o reino dos céus. E lá no céu ser santo, irmãos, já teve apostólico que ultrapassou os 3 graus de santidade e alcançou um galardão de ser querubim no reino dos céus. O Santo Irmão Aldo revelou que tem um. Mas quem sabe tem mais do que um. Só vai depender de nós alcançar esse grau de santidade. Declaramos a nossa fé, né, no voto do batismo, renascemos com a fé confirmada em Deus, então é só buscar santidade para nós. Por isso, irmãos, que eu comecei falando sobre esta mensagem, sobre a união, que nós precisamos unir o nosso corpo ao nosso espírito, e quando o corpo desejar algo, que é aquilo que o mundo oferece, para que o espírito possa estar forte, como nós cantamos, que somos a igreja forte, que não tememos o mal, mas essa fortaleza precisa estar dentro de nós no individual, para dizer não ao pecado. Eu sou integrante do poder celestial, eu não posso pecar. E assim, nós passamos a adquirir para nós uma paz no nosso interior, sempre tendo força para expulsar tudo quanto o mundo quer colocar no nosso caminho para impedir a nossa santidade. Mas com Jesus, com a Santa Avó e com o Santo Irmão Aldo, nós seremos vencedores e alcançamos o reino dos céus. Amém. Guarde consigo esta mensagem e para encerrar a reunião ouviremos o coral apresentando o hino com o título Bela União. Eu agradeço a presença dos irmãos na reunião de hoje. O convite fica feito para a reunião de amanhã a partir das 18h30. Estaremos aqui para falar um pouco mais do batismo e falar da segunda mensagem também. Então todos estão convidados e em nome do Santo Irmão Aldo, muito obrigado os irmãos que vieram, os trabalhos que prestaram, do coral, orquestra, regência, obreiros, a presença do pastor conosco, muito obrigado. E também agradecer nossos irmãos de filmagem, que trabalham com áudio, vídeo, para levar a mensagem aos nossos internautas. Vamos ouvir o coral. Vem
Todos em pé, vamos orar para encerrar a reunião. Bondoso Deus, nosso soberano Pai celestial, graças te damos, Senhor, por esse momento o qual o Senhor concedeste a cada um de nós, de estarmos aqui reunidos para ouvir a mensagem de Jesus, a mensagem do Consolador e a mensagem do profeta Santo Irmão Aldo. A nossa gratidão sincera a esses santos poderosos da tua glória, ó Pai, que está constantemente cuidando de cada um de nós, para que com esta união nós possamos caminhar em passos firmes para um dia chegarmos e adentrarmos definitivamente onde recebemos o galardão de vida eterna. Santa e querida Avó Rosa, nesse momento nós agradecemos a Senhora, mas também peço que a Senhora atenda os pedidos que meus irmãos estão direcionando para a Senhora nesse momento, pedindo a tua graça, o teu consolo, pedindo por eles, pedindo por alguns que ficaram em casa. Eu peço que a Senhora atenda os pedidos que eles estão fazendo. Também peço que o Senhor, Santo Irmão Aldo, atenda os pedidos que foram colocados nessa caixa de pedido de oração. Meus irmãos trouxeram nomes de parentes, de amigos, quem sabe até o nome deles mesmos, e colocaram aqui porque estão passando por lutas na vida. Santo Irmão Aldo, esteja com eles, ajude eles a vencer, ajude eles a serem vitoriosos na vida. Se porventura está pedindo por alguns que estão internados, estão em casas doentes, nos hospitais, querido Irmão Aldo, visite-os, fortaleça-os na fé. Peço também que o Senhor oriente a medicina para cuidar bem do teu povo, dos teus filhos, e assim o Senhor, a Santa Voz, seja louvado e glorificado com a vida restaurada do teu povo. Abençoe os pais, as mães, a mocidade, a juventude, abençoe as crianças e nós outros de mais idades também, abençoados pelo Senhor e coberto com o manto protetor da Virgem Maria, temos a certeza que seremos vencedores. Dentro de alguns instantes, meus irmãos irão para os seus lares, irão descansar, que o Senhor envia os anjos que aqui estão, na companhia deles, para que eles possam ir em paz, ter uma boa noite de descanso na companhia de santos e anjos, e amanhã possa amanhecer, louvando e glorificando o reino dos céus por mais um amanhecer, e possa passar um dia lembrando do momento qual irá aqui estar reunidos para participar de mais uma reunião. Santo Irmão Aldo, abençoe também os internautas, onde quer que eles estejam, conectados com o canal desta congregação de Dourados, que a tua bênção, a tua graça, a tua presença, a presença dos seus anjos estejam com nossos amigos e com nossos irmãos também. Prezados e queridos irmãos e amigos internautas, recebamos todos nós juntos a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo, bem como a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa e a bênção do nosso querido e santo Irmão Aldo esteja com todos nós. Amém. Paz do Senhor para todos. A reunião está encerrada e até amanhã. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.